tarde conosco. Mais tarde nós vamos liberar a palavra do mês de julho. Já está fervilhando aqui no meu coração. E nós também teremos Santa Ceia. Êxodo no capítulo de número 17. Fala sobre um lugar chamado Refidim. O texto diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E o texto diz que não havia ali água para o povo beber. Versículo 2 diz que contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos mataste de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio, e vai. Eis que estaria ali adiante de ti. Eu acho muito legal esse versículo 6, né? Deus manda ele para um lugar e diz assim: eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha. Me ajuda. O que ele diz? Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos, e chamou o nome daquele lugar de Massa e Meribá, porque por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Até aqui. Deus e Pai, fala conosco. Toma-me nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. Fala aos nossos corações. É o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aqui vai ser o primeiro relato que a Bíblia diz que a água sai da rocha. Na verdade, já é um grande milagre o fato de Moisés ferir a rocha e sair água da rocha. A Bíblia diz que quando Cristo está na cruz, que um dos guardas, eles, até porque era um processo para que aquela pessoa que estava na cruz morresse mais rápido, de ferir a lateral. Então um dos guardas vai pegar uma lança, Jesus na cruz, vivo, e a Bíblia diz que eles vão ferir Jesus na lateral. E a Bíblia é muito clara, porque diz que dali saiu água e sangue. O próprio Cristo vai dizer que do teu interior fluirão rios de águas vivas. Quando você olha para esse texto, o povo com sede, e você se depara que esse povo que está com sede aqui começa a contender com Moisés, e Moisés não tem uma outra coisa a fazer senão recorrer ao Senhor, porque na verdade o povo não era de Moisés, o povo era do Senhor. E Moisés, quando vai recorrer ao Senhor, o Senhor vai dizer assim: olha, faz o seguinte, ajunta aí os anciãos, vocês vão seguir, eu vou estar adiante de vocês, e eu vou lhe mostrar um lugar em Horebe, uma rocha, e você vai ferir essa rocha, e dessa rocha vai sair água. Então o texto é muito cirúrgico, porque o texto diz que eles ferem a rocha,
Isso aqui é bom você decorar, entender, para você compreender onde o Espírito vai nos levar. Ele vai ferir a rocha, e aí de uma rocha sai água. Há uma linha teológica que a gente aplica ela pouco em cima desse texto, que ainda alega que a água que sai da rocha é uma água refrigerada. Você imagina, está no deserto, e aí você vai recorrer a um lugar onde tem água, e é muito comum que, devido ao sol batendo, esse lugar então faça com que até saia uma água, mas uma água numa temperatura difícil de ser consumida. Então tem alguns que defendem que essa água que vai sair da rocha é uma água com uma temperatura boa para o consumo. Imagina, o milagre. Até porque o porquê que eu não discordo dessa linha, de quem defende essa linha. Porque qual seria o maior milagre? Sair uma água com uma temperatura agradável para ser consumida, ou sair água da rocha? Água da rocha. Então você vai aprender nesse texto que Deus vai dando todas as coordenadas para Moisés. Quando chega em Números, nós vamos caminhar no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 2. Olha, aquilo que parece coincidência, né? Números capítulo 20, versículo 2. Você pode ler comigo esse versículo para você entender? Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Aí vamos prosseguir, vai, para você me ajudar, vai. E o povo... Deixa eu parar um pouquinho aqui. Que povo difícil, amados. Você já reparou que a gente, na maioria das vezes, vive uma vida de insatisfação? Deixa eu melhorar isso. Estamos sempre insatisfeitos. A Bíblia diz então que eles vão contender com Moisés. Aí o que eles vão dizer? Vai, e disseram antes... Aí ele continua, vai. Versículo 4. Porque a congregação do Senhor a este deserto. Você imagina um povo que já havia atravessado o Mar Vermelho. Mar Vermelho esse, de um sinal tão significativo que vai ficar marcado para a história. Vai ficar marcado que num determinado momento o mar se abriu e o povo passou com seus pés enxutos. E quando você fala do Mar Vermelho se abrir, você fala a respeito de uma grande maravilha, porque Moisés com o povo está completamente cercado, não tinham o que fazer, montanha de um lado, os egípcios do outro e o Mar Vermelho em frente. Não havia nada, absolutamente nada para ser feito. E de repente ele vai clamar ao Senhor, o Senhor vai virar para ele para dizer o seguinte: por que clamas a mim, Moisés? Toma o teu bordão, toca nesse mar e o mar vai se abrir. E é interessante porque quando Moisés age dessa maneira, que ele toca, e a Bíblia diz assim que durante toda uma noite, me ajuda, o Senhor fez soprar um vento oriental. Então imagina que Moisés, porque essa é a cena, que Moisés está de um lado do Mar Vermelho, e Deus então, quando ele toca, faz soprar um vento oriental durante toda uma noite, para dividir as águas. E com isso, esse vento oriental começa de lá para cá. Então o mar não começa a ser aberto aonde Moisés está, não. Moisés não está vendo nada, mas o mar já está se abrindo do outro lado. Você está entendendo? Você compreende isso no mundo espiritual? Quando Deus te promete, você não está vendo nada, mas você está debaixo de uma palavra. Se você está debaixo de uma palavra,
já tem um mar se abrindo lá do outro lado. Durante toda uma noite, Moisés vai observar que agora os egípcios não podem dar um passo, não enxergam 1 metro à sua frente. Por quê? Porque Deus fez com que uma escuridade, uma grande escuridão, os bloqueassem. Então eles não têm como andar. Durante toda aquela noite, Deus vai fazer soprar um vento oriental, e as águas vão começar a serem divididas, até que Moisés contemple o mar se abrindo diante dele. Só que o mar começou a se abrir do outro lado, e agora o mar se abrindo diante dele, e todo o povo passar com seus pés enxutos. Até isso você entendeu? Então, ou seja, o povo estava diante de grandes milagres que foram acontecendo. Um exemplo que eu quero te dar: tem uma hora que, de tanto comerem maná, eles começam a murmurar. Aí o Senhor faz com que as cordonizes, vocês querem carne? Então vou comer carne. Elas voem e elas batam nas rochas, e agora eles vão se alimentar das cordonizes. Então é um povo que contemplou o milagre o tempo todo. E aí eles estão nesse momento reclamando de novo, lembrando que no Egito eles eram escravos, e agora eles se tornaram um povo completamente livre. Aí eles vão dizer assim no versículo 5, ó: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem de água para beber. Estão reclamando, Então Moisés e Arão foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: o que ele vai dizer a Moisés? Vai, toma o bordão. Não é o mesmo bordão? O mesmo bordão, você entendeu? O mesmo bordão que foi instrumento para que o mar vermelho se abrisse, que foi instrumento para que ele ferisse a rocha em Refidim. O Senhor vai dizer para ele: me ajuda, vai a pregar, vai, 1, 2, 3, vai, toma. Aí o que ele vai dizer? Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, o que ele vai dizer? Falai a rocha. Deus vira para eles assim: pega o teu bordão, aquele bordão que foi instrumento para abrir o mar vermelho, que foi instrumento para em Refidim ferir a rocha. Pega esse mesmo bordão, leve-o, porque bordão aqui é um sinônimo de autoridade, irmãos. Só que Deus agora vai dar uma recomendação diferente. Vai virar para ele e vai dizer: agora você vai falar, e a rocha vai te obedecer. Olha que coisa. Quando você falar, ela vai entender e dará. Aí vai dizer assim: você falar e a rocha, e dará a sua água. Olha que coisa legal. Então repita comigo: em Refidim, Moisés era o mesmo. Diga assim: o bordão era o mesmo. Só que quando chega aqui em Meribá, a estratégia era diferente. Deus está virando para nós, está dizendo assim: eu sou o Senhor que te sara. E nem sempre as estratégias que te fizeram vencedores no passado, serão as mesmas para esses dias. Ele vira para nós e diz exatamente isso. O que você precisa entender é que pode ser que você esteja diante do mesmo cenário, diante das mesmas pessoas, mas que a estratégia nem sempre vai ser a mesma. É isso que a gente precisa entender. Agora Deus vira para eles assim: falai a rocha. Só que quando você observa esse texto é cheio de meandros, e por isso há uma necessidade de avaliarmos ele muito bem.
O Senhor vira para ele e diz assim: toma o bordão, ajunta o povo, olha só, e tu e Arão, ou seja, não são vocês que estão sendo afrontados, é como se eles virassem para o Senhor: sim, Senhor, somos nós. Então faz o seguinte: toma o bordão, assuma a sua autoridade no mundo espiritual, porque pode ser que eles não estejam respeitando a sua autoridade, mas no mundo espiritual, a autoridade que eu te concedi, no mundo espiritual, eles estão vendo e sabem quem você é. Você está entendendo? Você lembra daquele endemoniado? E aqueles homens tentaram expulsar o demônio. E aí, o demônio então manifesta naquele homem. Diz assim: vem cá, eu conheço a Paulo e também conheço a Jesus, mas vós quem sois? Esse texto mostra que no mundo espiritual, eu preciso ser conhecido. Eu preciso ser conhecido nos céus. E aí, a Bíblia diz que os 70, quando voltam para dar testemunho para Jesus do que havia acontecido, eles chegam diante de Jesus e dizem assim: Senhor, os espíritos se submetem ao teu nome, o coxo anda, o paralítico anda, o cego volta a enxergar, o surdo ouve, Senhor. E eles se alegraram por conta disso. Aí Jesus vai dizer: não vos alegreis por conta disso, mas vos alegreis que o vosso nome esteja rolado no livro da vida. Eu preciso ser conhecido no céu, e preciso ser conhecido no inferno. Por quê? Porque quando eu ando, quando eu transito, quando eu passo no mundo espiritual, o meu adversário sabe que há uma unção sobre a minha vida, há uma unção sobre a tua vida. Você tem a marca de Cristo. Talvez pessoas não consigam ver, mas o teu inimigo sabe que você é diferente. Diga amém por isso. Ele vai dizer: toma o teu bordão. De repente você veio hoje aqui só para ouvir isso. Assuma a autoridade que eu te dei. Quando você abria a sua boca, quando você dobrava o teu joelho, e no mundo espiritual as coisas começavam a conspirar a teu favor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a sua boa vontade. E é isso que importa. Moisés, que desânimo é esse? Mas Senhor, o povo está me afrontando. Sim, toma o teu bordão. Entenda que é uma autoridade sobre a tua vida. Pega Arão. Não está sendo afrontado também? Deixa que eu vou justificar vocês. É desse jeito. Você vai falar a rocha, e ela vai dar a sua água, e assim lhe tirareis a água da rocha, dareis de beber à congregação e aos seus animais. Versículo seguinte: então Moisés tomou o bordão, de diante do povo, como lhe tinha ordenado. Até aí está tudo certo. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes. Aqui começa o erro de Moisés. O fato dele não entrar na terra prometida não é simplesmente o fato de ter ferido a rocha. Aqui ele não entra porque ele agora vai tocar na autoridade de Deus. E aquele que toca na autoridade de Deus, irmãos, para esse não há perdão. Ele não entendeu, ou fingiu que não entendeu. Deus vira e diz assim: deixa que eu vou exaltar vocês. Reúne a congregação. Não faça absolutamente nada mais do que eu estou pedindo. Fale a rocha, e eles vão contemplar que eu sou com vocês. Moisés vira e diz assim: ouve agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés está irado aqui, irmãos, completamente chateado. No versículo seguinte, Moisés levantou a mão. E o que o texto diz? Leia comigo o versículo 11, vai. Moisés aprenda uma coisa: existem coisas que Deus honra, mas não aprova.
essa é uma palavra que mostra isso. Deus honrou, mas não aprovou. Por quê? Porque ele não seguiu exatamente aquilo que Deus havia dito. Agora entenda, o Senhor do alto podia ter feito com que não saísse absolutamente nada daquela rocha, simples assim. Eu mandei você falar, você feriu. O problema aqui, amados, é uma palavra chamada identidade. O problema é quando você não sabe quem você é. E aí quando você não sabe quem você é, você vive ferindo a rocha, quando na verdade Ele chamou para que você fale a rocha. Pedi e dar-se-vos-á. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Enquanto você não entende quem você é, você vai ferir a rocha. Só que essa rocha aqui é uma representação, uma tipificação de Cristo. Então quando você olha lá em Refidim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Quando você olha lá em Refidim, que o povo está reclamando, murmurando, aquela coisa toda, Deus vira e diz assim: tem uma rocha que tem água. Você ainda não conhece, mas você vai conhecer. Mas mais à frente, essa rocha se manifestará entre os homens. É o verbo vivo que vai habitar entre vocês. Essa rocha é a tipificação do próprio Cristo. Ele vai morrer por vocês. Sabe Moisés, aquele cordeiro que tinha que ser aspergido, girado, pego pelas patas e aspergido e girado 7 vezes no sentido anti-horário. Sabe o cordeiro que uma vez por ano era o cordeiro da remissão, o cordeiro que gerava o perdão do pecado de vocês. Eu vou enviar o cordeiro vivo. Agora o meu filho virá e ele vai arrancar das mãos do inferno a chave da morte. Sabe, irmãos, quando o Senhor vira para Moisés e diz: olha Moisés, essa rocha em Refidim que você vai ferir, vai simbolizar quando Jesus estiver diante do povo, e Pilatos então dar ao povo o poder da decisão: a quem deveis soltar, Jesus ou Barrabás? E o povo vai fazer a sua escolha, dizendo Barrabás, Barrabás, condenando Jesus na cruz do Calvário. Entenda que quando você ferir, é o meu povo que vai estar ferindo a rocha, mas ainda ferida ela vai sair água. Só que depois que Cristo é crucificado, e depois que Ele ressuscita dentre os mortos, e vive e reina para todo sempre, a Bíblia diz que Ele ascendeu aos céus. Atos fala sobre isso. E quando Ele sobe, seus discípulos estão olhando para o alto, vendo Jesus ascendendo. E então os anjos que estão ali vão dizer: por que vocês estão olhando para o alto? Pois o mesmo que subiu um dia voltará. Então quando chega em Meribá, o Senhor vira para Moisés e diz: Moisés, o povo está contendendo, né? E Moisés: sim, Senhor, o povo contende comigo e com Arão. Deus, não sei mais o que eles vão fazer comigo, conosco. Então Moisés, reúne a congregação. Isso. Vá até aquela rocha no Horebe, fala com ela. Ah, irmãos, tudo quanto pedirdes ao Pai em oração, crendo, recebereis. Jesus está virando, ou melhor, Deus, o Senhor está virando e mostrando que essa rocha, como é a representação do próprio Cristo, está dizendo para nós, para mim, para você, que esse é o tempo de nós falarmos com a rocha, pois ela nos ouve. Quando você fala com ela, ela te ouve. Não é tempo de ferir. O que significa ferir nos dias atuais? Já te falei, primeiro é não entender quem você é uma crise de identidade, você não sabe quem você é, por isso que você tem essa dificuldade, você está ferindo a rocha. Só que o escritor aos Hebreus
no capítulo 4, no versículo 6, vai no versículo 6 do capítulo 4, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que é impossível. Olha, e aí você vai entender isso melhor. Isso, Hebreus 6:4, você me ajuda a ler? Solta a tua voz aí, vai. Diz: pois aqueles que uma vez foram, vamos com calma aqui que isso aqui é forte demais. É impossível uma vez aqueles que foram iluminados, só isso não, e provaram e se tornaram e provaram e os poderes do mundo vindouro, vai, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si o mesmo Filho de Deus e o expondo à vergonha, à ignomia. Esse texto está dizendo que aquele que morreu na cruz do Calvário, morreu uma única vez por mim e por você, e não pode ser levado, não pode ser colocado, dê-me a tua atenção, amados, não pode ser levado, não pode ser colocado novamente na cruz. É isso. Você entendeu? Só chuva. Ou seja, a rocha que foi ferida, depois que ela foi ferida, agora eu só preciso falar com ela. Acabou. É simples assim, pastor, é? Fala com a rocha, que dela sai água. Você entendeu? Pastor, ainda não entendi. Tá, te ajudo. Me ajuda, claro. Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Me ajuda a entender isso? Ajudo, claro. Versículo 18, para a gente entender o contexto. Aqui é o filho pródigo, tá? Que agora se arrepende, está lá diante de um chiqueiro, alimentando porcos, cuidando de porcos. Isso aqui é bom entender também, né? Isso aqui é uma crise de identidade. Por quê? Porque ao invés dele pastorear ovelhas, agora ele está pastoreando porcos. Deixa eu falar para você, só para você e para quem está me assistindo. Você foi chamado para lidar com ovelhas e não com porcos. Vai acordar quando? Vai despertar quando? Vai entender isso quando? O que mais o Senhor precisa fazer para você entender que você é filho? Até porque o porco era considerado para os judeus como um animal imundo. Fala. E agora tem alguém que decidiu sair da casa do pai. Vai tudo bem contigo? Claro que não. Você está no meio do chiqueiro, cheirando como os porcos, desejando, não é que ele comeu, mas ele desejou comer das alfarrobas que os porcos comiam, das vargens. Não diz que ele comeu, mas diz que ele desejou. E se tem uma coisa também que é profunda e intensa, é isso, é o fato de você desejar. Desejou. É quase que o mesmo do que fazer. E o Jesus vai ensinar para a gente, porque quando vem da parte do Senhor os 10 mandamentos, e dentre eles, claro, que você não roube, que você não furte, que você não adultere. Só que quando Jesus chega, ele diz assim: não é o ato não. Não, pastor, não. É o pensamento, é o desejo. Se desejar na sua mente, você adulterou. Que coisa. Agora eu estou olhando aqui, estou vendo um jovem que no meio lá do chiqueiro decide fazer uma oração.
Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores, como um dos seus conservos. Porque ele está dizendo assim: eu via a forma que meu pai cuidava e valorizava os trabalhadores. Eu vou virar para ele e vou dizer assim: Senhor, trate-me como um deles, meu pai. Aí ele continua, não é isso? Levantando-se, se foi para a casa do pai, vinha ele longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu continuo. Aí ele vai dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: o que ele diz? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo um anel no dedo e sandália nos pés. Tudo isso tem um significado que não é o objetivo hoje. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Todo mundo está alegre, com a exceção do filho mais velho. Porque você vai ver aqui que com o filho mais velho agora, o texto mostra que ele tem uma crise de identidade. Está ferindo a rocha. É isso que Deus está falando com você. Está debaixo de uma palavra? É nela que você tem que ficar. Para de chorar, para de se lamentar. Foi liberado sobre a sua vida. Liberamos uma palavra na quinta-feira. Final do versículo dizia: o Senhor que te sara. Sabe, irmãos, quando você toma posse de uma palavra e você está pautado nela, as coisas acontecem. Disse: se ouvirdes atentamente, ou se ouvires atento, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos. Deus está dizendo assim: ó, você seguir aqui, não tem como dar errado, vai dar certo. Aí o Senhor está dizendo assim: nenhuma enfermidade virá sobre ti. Que coisa! Das que enviei sobre os egípcios, vocês não vão estar debaixo de maldição, pois eu sou o Senhor que te sara. Quando você toma posse de uma palavra dessa, você sai daqui curado, irmãos. Você sai daqui no mundo espiritual gestante. Não é uma coisa só para as mulheres, é uma coisa também para nós homens. Saímos daqui com uma consciência de que o que foi liberado por Ele vai se cumprir, não no meu tempo, mas no tempo dele, mas se cumprirá. Só que Ele se apressa. E aí eu gosto de Abacuque no capítulo 2, no versículo 2, eu gosto disso, porque o Senhor se apressa para fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele disse. O Senhor responde, porque Ele vai dizer assim no versículo 1: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que o meu Deus me dirá, e que resposta eu terei às minhas queixas. Então o Senhor respondeu dizendo: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Um grande outdoor, porque a visão ainda está para cumprir. Você leia comigo aqui, toma posse disso, porque Deus está te sarando hoje em nome de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Porque a visão, que visão é essa? Você está debaixo de uma promessa, debaixo de uma profecia, você está debaixo de uma palavra. É disso que eu estou falando. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Vira e diga assim: vai acontecer. Diga assim: vai se cumprir. Eu quero saber se você tem ousadia para dizer o que você vem esperando de Deus agora. E você que está em casa, o que você vem aguardando nele? Diga aí em forma de sussurro. Diga para o teu Deus: Senhor, é isso aqui, ó. O Senhor me prometeu isso, ainda não aconteceu, mas eu creio. Sabe?
Aí diz assim: mas se apressa, me ajuda? Mas se apressa para o fim. O que diz? E não falhará. O que diz? E se... Ponto, acabou. Acabou. É isso. Aí eu volto lá para o filho pródigo, para encerrar. Olha a crise de identidade. Olha alguém ferindo a rocha. E Moisés fere a rocha por 2 vezes, irmãos, mostrando que é comum que a gente faça isso. É comum. E aí no versículo seguinte, o pai coloca diante dele: obrigado, pode ser aí. Obrigado, versículo 24. Coloca no 24 para mim, 24. Obrigado. Porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Está todo mundo alegre. Há uma festa dentro da casa. Repita comigo: existe uma festa todos os dias dentro da casa do Pai. Diga assim: a casa do meu Pai está em festa todos os dias. Se tem festa, se há festa, há de existir. Se existe uma festa dentro da casa do Pai, o que você está fazendo lá de fora? Versículo 25. Ora, o filho mais velho, me ajuda. Ora, o filho, eu gosto de usar esse filho mais velho com você que tem tempo de evangelho. Sabe aquela mania que nós temos? Eu sei como funciona. Vai ter alguém, vai abrir um culto, a liturgia do culto, eu sei como funciona. Vão ter 2 trabalhadores, tem mais 2 lá atrás, daqui a pouco vai vir alguém aqui para a oferta. Eu sei tudo, eu conheço tudo. Você criou um ser mecânico. Não entendes tu que trata-se de algo espiritual? Como você conhece tudo? Sabe o que Tiago vai dizer? Como deveríamos dizer: se Deus quiser, acontecerá isso, isso, isso. Exemplo: eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida no culto da noite, mas tenho a convicção, tenho um desejo, mas eu tenho a convicção de que vou estar aqui à noite? Claro que não, irmãos. Mas se Deus quiser, eu quero poder estar com vocês mais tarde e liberar uma palavra para o mês de julho. É isso. Aí agora tem alguém ferindo a rocha. O filho mais velho que estivera no campo, você estava trabalhando, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Olha que coisa. Aí ele vai chamar um dos seus criados e perguntou: o que é isso, cara? O que está acontecendo? O que é aquilo lá? Aí o criado veio e disse assim: rapaz, foi teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Rapaz, teu pai está feliz demais. Eu nunca vi teu pai tão feliz. Teu pai está de sorriso de ponta a ponta. Olha, ele mandou trazer roupa para o filho, para o teu irmão. Ele mandou trazer uma sandália. Ele mandou trazer um anel. E é claro que a pergunta aqui é uma pergunta de mensagem que eu já ministrei. Como que o pai sabia a medida do filho, que a roupa caberia, que o anel caberia no dedo, depois de alguns anos desse filho que estava fora? Porque só há crescimento na casa do pai. Quando o filho sai da casa do pai, ele para de crescer. Você está entendendo? Então o pai sabia a medida exata do filho, porque quando ele volta com as mesmas medidas do mundo espiritual de quando ele saiu. Aí agora ele vai voltar a crescer. Daqui a um ano, de repente, a roupa não vai caber, o anel não vai caber no dedo. Por quê? Porque agora esse filho cresceu. Você está entendendo? Diga amém. Então é isso que acontece aqui. Aí ele diz assim: veio teu irmão, teu pai mandou matar, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Aí o que ele diz? Ele se indignou. Crise de identidade. E disse: eu não vou entrar. Não vou pisar naquele lugar. Não vou. Me feriram, me magoaram. Mas quem te feriu, quem te magoou foi o Senhor?
Você trabalha para quem? Para o homem? Então vai ter decepções. Agora você serve o Senhor, servindo aos homens, então deixa que Deus vai te renovar. Ponto. Outra coisa, às vezes o problema não está no espaço físico, está em nós. O que significa? Eu posso ir para qualquer lugar que o problema me acompanhe. Simples assim. Eu só vou trocar de lugar. Ele se indigna, diz: eu não quero entrar, não vou entrar. Filho mais velho, batendo o pezinho. Não vou, não adianta. Ninguém vai me fazer entrar. Só que a festa está do lado de dentro, não está do lado de fora. É isso que a gente tem que entender. Aí o pai olha e diz assim: deu ruim lá fora. Esse texto mostra a grandiosidade do Deus que a gente serve. Deu ruim lá fora. O pai olha pela janela e diz: shh. Pelo jeito que ele está gesticulando, resmungando, está chateado. Espera aí que eu vou lá. Aí no versículo de número 29, põe o 28 de novo, desculpa, Mateus. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O que é isso? O pai parou para ouvi-lo. Aí no 29, ele vai dizer: pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Aí, vindo agora esse teu filho, que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado para ele. Aí o pai responde: meu filho, não fira a rocha. Entenda duas coisas: tu sempre estás comigo. Segunda, tudo que é meu é seu. Se você não matou o novilho para se alegrar com os seus amigos, foi porque você não quis. Você tem direito a abrir a geladeira espiritual, abrir o freezer, abrir a despensa. Não fira a rocha. Se você falar comigo, eu te ouço e te atendo. Eu sei quem você é. Eu sei a sua importância. Eu sei. Então para de ferir a rocha. Não que eu devesse, e ele realmente não precisaria explicar muita coisa, mas é como se ele virasse para o filho mais velho e dissesse assim: teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse momento agora é o momento de nós nos alegrarmos. Moisés, quando está em Refidim, recebe uma ordem de Deus: Moisés, fere a rocha, porque dela vai sair água. Quando ele chega em Meribá, Deus vira e diz assim: a rocha já foi ferida, Moisés. Agora você só vai falar com ela. E quando você falar com ela, dela vai sair água. Você está entendendo? É Deus dizendo para nós: você está sofrendo à toa. Você está aí vivendo essa vida de dores, de forma vã. O que eu tenho para a tua vida vai muito mais além. O que eu tenho para ti transcende. É isso que importa. Não é mais tempo de ferir a rocha, irmãos. É tempo de falar com a rocha. E aí quando você fala com ela,
você entende o Evangelho de Mateus, não é isso? Capítulo 6, versículo 5. Tem alguém que se manifesta, que está contigo. Capítulo 6, versículo 5 do Evangelho de Mateus. Ele vira e diz assim: quando orares, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Aí ele diz no 6: tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta. Por que ele manda fechar a porta? Olha para o pastor. Por que ele manda? Pergunta, pastor, por que ele manda fechar a porta? Vai, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Porque enquanto a porta está aberta, não há separação entre ambientes. Você pode estar no quarto, mas se a porta estiver aberta, não há separação entre o teu quarto e a sala. Quando você fecha a porta, agora vai haver um local específico da manifestação de Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Nunca mais fira a rocha, nunca mais duvide do poder de Deus. Quando houver impedimentos, problemas, dificuldades, fale com a rocha, pois Ele é o Senhor da sua vida. Ele é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. Já te falei que Pedro vê a igreja de uma forma diferente que Paulo vê. Quando a igreja é revelada para o apóstolo Paulo, a igreja é revelada como um corpo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. Para o apóstolo Pedro, a igreja é revelada como uma grande construção, onde Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, ou o alicerce principal, que pode ser visto de qualquer ângulo, de qualquer lugar. É isso que a gente precisa entender. Então o Senhor hoje vira para nós e diz que você precisa entender quem você é, pois quando você entende quem você é, no que já foi liberado para a sua vida, irmãos, você vai dizer: Deus, eu estou debaixo. Você pode levantar o seu dedo indicador, diga: Deus, eu estou debaixo de uma palavra. E se o Senhor disse que vai fazer, vai fazer. Oh, aleluia, creia nisso. Estou quase te dando a palavra de mais tarde, irmãos, do mês de julho. Em nome de Jesus, venha ao culto. Preciso liberar isso sobre a tua vida, ok? Eu creio que nesse ano ainda o Senhor vai se manifestar poderosamente na sua vida. Vou melhorar isso, tá? Pode melhorar? Posso liberar? Esse mês de julho, eu libero a palavra mais tarde para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, nós estamos diante de um